De tempos em tempos, os homens do meu país lavam as mãos para que o sangue não endureça debaixo das suas unhas imundas. É quando seus filhos começam a fazer perguntas indiscretas sobre certas coisas do passado. Quantos cemitérios clandestinos há em mim? Quantos mortos e feridos, atrapalhando o tempo e as florações, a livre navegação dos comboios, das sereias, esses ossos furando os botes de salva-vidas na areia. Quantos de mim faltaram aos encontros, arrastados por ventos, trancados por muitos anos em móveis vazios, em meio a ferros, flores, desamores. É terrível pisar nos quatro, sabia? Não, mas isso, você vê isso que eu faço com eles, você não ia acreditar. Esse aqui é Cemitérios Clandestinos, é meu 6º livro de poesia, foi publicado em novembro de 2019 pela Companhia Editora de Pernambuco, a CEP. Vem depois do Céu nas Mãos, que tem uma linguagem, que tem toda uma forma de expressão, e ele, estranhamente, começam a surgir poemas, já no final de 2018, começa para 2019, com outra linguagem, com outra percepção da realidade e outra necessidade de expressão. Quando surgiu essa pergunta, foi como se a pergunta tivesse me causado algum tipo de questionamento, né? Como se, quantos cemitérios clandestinos há em mim? E aí abriu assim, um espaço para uns poemas que eu não tinha muito controle, não tinha muito como querer que saísse de um jeito. Eles foram saindo e é uma linguagem muito mais crua, muito mais radical. São palavras que eu não usava nos outros livros, né? Cadáveres, né? Lobos uivantes, carnes apodrecendo, pulmões. Então é esse o livro, que é meu último livro, é como se fosse uma carta política também. Um poema, uma poesia mais política que ela dialoga com o tempo presente, né? Eu fui despretensiosamente para o lançamento do livro de Samarone, Cemitérios Clandestinos. Já conhecia Samarone, mas um amigo meu me convidou e nós fomos. E quando cheguei lá, houve uma leitura das poesias e justamente o Cemitério Clandestino, a poesia, apesar de não ter nome as poesias, várias mexeram muito comigo, porque eu me identifiquei muito com esse sentimento de angústia do país que as pessoas estão vivendo. E teve uma frase bem simples, né, que eu acho que foi até o próprio Samarone que leu em uma das poesias, que diz assim, que o perdão atravessa a rua, está atravessando a rua. É a última estrofe de uma poesia, que eu nem me recordo dela toda. Mas eu fiquei com essa imagem e procurei uma imagem dessa frase. E aí, eu lendo o livro, vi que muita coisa eu poderia me desafiar em criar imagens de uma poesia dura, mas com muitas abstrações, com muito sentimento, e seria um grande desafio. E ao mesmo tempo eu me identifiquei muito com essa coisa do peso, do cadáver, do lobo, que eu acho que é uma sensação que todos nós andamos com ela. E aí eu pintei o primeiro quadro e começou, não consegui mais parar. E disse, Samarone, eu vou fazer vários quadros inspirados na tua poesia, não necessariamente, literalmente, descrevendo a sua poesia, mas o que aquilo me inspirava e me provocava. E aí foi uma coisa, deixei bem o inconsciente também trabalhar, e surgiram todos esses, ainda tem outros, e aí veio a pandemia, que acirrou mais isso ainda, e eu me tranquei num quarto de 3x3 e não conseguia mais parar de pintar. Acho que fazendo uma catarse dessa angústia que Samarone fala no livro.
O mal existe em nossas precárias certezas. Chão de cimento, osso. Agarra com sua mão nossos fósseis, papéis, folhagens. A ignorância, altiva, indomável, cheia de dentes, bem alimentada, jamais dorme. Qual é esse aqui? Qual é esse aqui, Bruno? Esse é o... que é uma coisa que tem a ver com essa coisa da doença, até a Áurea falou, né? Coisa da doença, de cuidar da população, dos mais carentes. E o Omalu é um senhor da orixá da doença e da cura. Mas assim, no geral, tudo que me inspirou, assim, eu tenho 55 anos. E eu sempre soube, na verdade, que eu era um artista visual, principalmente uma pintura. E eu não sei o que foi que aconteceu, que no dia que eu vi a leitura das poesias do Cemitério Clandestino, aquilo estampou alguma coisa, abriu alguma coisa. De tempos em tempos, os homens do meu país lavam as mãos para que o sangue não endureça debaixo das suas unhas imundas. É quando seus filhos começam a fazer perguntas indiscretas sobre certas coisas do passado. De tempos em tempos, os homens do meu país lavam as mãos para que o sangue não endureça debaixo das suas unhas imundas. Refeito das sombras que os cadáveres deixaram, o que se sabe é o peso do corpo, ausente da respiração comum. O que sustenta o peso dos homens, sempre entrecortado, engasgado, como se faltasse a esse mundo o mesmo ar que ara, e os pulmões secos apodrecem pensamentos. Quando o turbilhão chegar, sobrará apenas a reza, a fome e o desengano, deserto por atravessar, calendários que nada dizem, premonições tardias, profetas do ontem, o vento a espalhar sementes invertidas. Ao tocar o pólen, pássaros sem ímpeto, comerão a lembrança do que foram, como um rugido. Na intenção da partilha, bicos apodrecidos, testemunhas do silêncio que pousou no vento. O ódio transborda imutável, decifrado, nunca contido. Um ódio particular, público. Sorriso sem perdão, fotos rasgadas, cultivado por gerações. Lábios cheios de poeira e memória das colheitas. Todos agora fabricam suas próprias mentiras. Tudo que resta é a multidão, primitiva, enfeitiçada, beijando os lábios de um demônio. Quando eu já estava quase no fim já do processo de criação em relação às poesias de Samarone, aí mandei um quadro para ele e disse, esse quadro aqui não tem diretamente, eu não sei qual é a poesia que ele se encaixa, porque eu realmente não pensei em nenhuma. Aí ele disse, não, o quadro tá lindo e tal, e ficou quieto. Dias depois ele me manda um zap dizendo, eu fiz uma poesia em relação àquele quadro que eu adorei, que é A Dor que Navega. Aí ele mandou a poesia para mim e aí ele reverteu o processo. Fez todo um trabalho em cima do que ele estava vendo. Eu fiz em cima do que eu estava lendo e ele do que ele viu. Tanto a pintura em relação à poesia e a poesia em relação à pintura, elas se tangenciam, mas elas não entram uma na outra, elas não narram uma a outra. Elas se tangenciam. Então você não vai encontrar uma narração literal do poema de Samarone nos quadros. Tem uma proximidade, que é um limite, né? Que eu acho que é bem legal e mais difícil de fazer. Até porque esse livro ele é muito sofrido e muito abstrato. As imagens, existem imagens, mas não é paisagístico. Né? Me aproximo da tua primavera com as mãos dedicadas a algum ofício de ser e estar. Me desatar em sóis que me comprometem com desenlaces
rios rarefeitos, marujos pouco dado a bússolas, navegações temerosas destinadas ao eterno. Queria ser alguma saudade prematura, teus sonhos cheios papéis que voam escandalosos, mapas de regiões áridas, bordados de flores circulares, flores sem juízos, afirmando o mundo. Alucinações gentis, eternidades que cantam, acaso a murmurar coisas sentimentais e estranhas que os homens se permitem, quando ainda não há ninguém, na manhã perfeita que foi inventada. Tua boca queimando meus galhos tortos, minhas folhas ásperas, minhas raízes inconclusas.